Senta que lá vem a história. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Mateus, capítulo 26, versículo 47. Jesus é preso. Enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12 discípulos. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz aqui? Essa palavra eu achei assim, falou muito comigo nessa questão das pessoas que caminham conosco. Você voltando lá em Mateus 26 ainda, versículo 34, relata todo o sofrimento de Jesus no Getsemane, né? Aquela angústia, ele sabia que ele seria crucificado. E quando ele foi para lá, ele levou 11 discípulos com ele. Porque Judas já não estava junto, Judas já estava lá junto com os fariseus para prendê-lo, né? E ele pegou 8 e falou assim: vocês vão ficar aqui no pátio. Fiquem aqui no pátio me esperando. Mas você, Pedro, João e Tiago, vocês venham comigo um pouco mais. E deixou ele no lugar, eles três, conversou com eles e deixou os três no lugar santo. E aí ele sozinho foi para o Santo dos Santos, foi falar diretamente com Deus. E aí eu fiquei pensando, né? Às vezes a gente tem pessoas que caminham com a gente, que estão junto com a gente, mas não são pessoas que a gente pode levar para todos os lugares junto com a gente. A gente tem que fazer uma seleção. Às vezes quando a gente vai contar os nossos problemas, você vai contar para todos? Não, às vezes você vai contar para os que são mais próximos. E esses mesmos 3 foram os que foram junto com Jesus quando ele foi curar a filha de Jairo. Ele levou Pedro, Tiago e João. E eles viram lá todo o milagre, tudo o que aconteceu. Quem são as pessoas próximas de você? Quem são aquelas pessoas que você fala: nossa, esse eu posso contar, eu posso confiar? Quem são aqueles que você tem um relacionamento, você gosta, são pessoas que você conhece, mas que você sabe que se você contar algumas coisas, não vai ser aquela... você não tem aquela confiança, assim como Jesus. E quem é aquele, assim como com Jesus, que caminha junto com você e você fala: nossa, se eu vacilar, essa pessoa passa a perna em mim, ela vai me trair, assim como Judas. Só que olha aqui, todos esses 12 caminhavam com Jesus, eles viram os milagres, eles ficaram 3 anos e pouco caminhando com Jesus durante seu ministério aqui na terra. Mas por que alguns aproveitam mais, outros aproveitam menos? E por que Judas? Eu fico me perguntando: Senhor, mas ele caminhou com você, Senhor. Ele participou da Santa Ceia, da última ceia, Senhor. Ele estava com você, Jesus. Ele viu os milagres. Senhor, ele te viu pregando, ele te viu falando da palavra. Mas às vezes a gente está num lugar, mas o nosso coração não está naquele lugar. Às vezes o nosso coração está em coisas, está em pessoas, mas não está. A gente está num lugar, mas a gente não está vivendo a plenitude daquilo que o Senhor está fazendo. E me chamou muita atenção quando ele chega e fala assim: salve, mestre, e o beijou. Então ele não via Jesus como um amigo. Ele não via, ele via como um professor. Agora Jesus não, Jesus via ele como amigo. Ele ainda fala: amigo, o que te traz aqui? E que difícil, né? Você saber que aquela pessoa está indo para fazer um mal para você, né? Para que você passe por um processo doloroso, mas você ainda fala assim: meu amigo, o que te traz aqui? Mesmo sabendo que o que ele está indo ali não era uma coisa boa. E é tão difícil, né? Quando às vezes a gente tem essas pessoas no nosso caminho e a gente sabe que aquela pessoa, ela caminha junto com a gente, mas ela quer tudo, menos o nosso bem. Às vezes ela quer a nossa influência, ela quer o dinheiro, ela quer ter vantagens. Você fala: nossa, fulano tá caminhando junto comigo, mas eu sinto que fulano não quer o meu bem. Fulano, ele tá atrás de oportunidades. Então, ora bem, sabe? A gente tem que apresentar muito ao Senhor. Senhor, quem são os íntimos?
Quem são, Senhor? Quem são aqueles que vai entrar comigo no lugar santo? Quem são, Senhor, esses? Quem são as pessoas? Me apresenta esses meus amigos. E ali eu fico imaginando, trazendo isso pra gente. A gente vai na igreja, a gente ouve a palavra, a gente ouve o louvor. E hoje é até engraçado, é triste, mas é verdadeiro. Antigamente muita gente falava assim: qual é a sua religião? Eu sou católico não praticante. Ah, eu sou católico, mas eu não vou na missa, não. Eu não vou na igreja, mas eu sou católico. Aí hoje tem gente que pode falar: eu sou evangélico, mas não praticante. Eu só sou evangélico, eu só tenho título, mas eu não pratico. Eu não vou à igreja, eu não dou bom testemunho, mas eu sou evangélico. Ah, tudo bem. Mas vocês sabem que tem um ditado que fala que nome não paga dívida de ninguém? Nome não paga dívida. Nome não vai pagar conta. Então não adianta a gente ter um título, dizer, ai não, eu sou evangélico, ai eu sou isso, eu sou aquilo, mas na verdade a gente sabe que a gente não está fazendo as coisas certas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente fica um tempo todo, uma vida toda caminhando, dizendo que a gente é evangélico, dizendo que a gente vai à casa de Deus, mas a gente está indo lá para cumprir um ritual, para cumprir uma obrigação, mas a gente às vezes não quer ter relacionamento. E se a gente não tem relacionamento, a gente vai lá só para aprender ensinamentos, mas que a gente não vai colocar em prática na nossa vida. Então a gente vai lá atrás de um professor. Mas será que é para isso que o Senhor nos chamou? Para ele ser simplesmente um professor, um mestre? Não, eu quero muito mais do meu pai. Eu quero um pai, eu quero um amigo, eu quero um conselheiro, eu quero um ajudador, eu quero um libertador. Então na vida a gente tem que fazer algumas escolhas, sabe? Porque a palavra de Deus, ela mesmo fala: ou você é quente, ou você é frio. Mas se você for morno, eu vou vomitar você. Bebe um copo de água morna, gente. É horrível. Você beber um copo de água natural, tudo bem. Você beber um copo de água gelada, muito gostoso. Mas você beber um copo de água morna, dá ânsia. E Jesus falou isso pra gente. Ou você é quente ou você é frio. Você tem que fazer uma escolha. Não dá para viver em cima do muro. E a gente acaba vivendo em cima do muros porque a gente às vezes mente pra gente mesmo. Já teve alguma situação em que você mentiu para você mesmo? Você sabia que você poderia fazer muito mais, mas você falou assim: não, eu vou fazer o básico mesmo, porque o básico já é o suficiente. E no reino de Deus não tem básico, gente. O reino de Deus, ele é sobrenatural. É você viver para o Criador de tudo, para aquele Deus que tudo fez, que tudo pode, sabe? E quando a gente descobre esse relacionamento com esse amigo, gente, é tão gostoso. Você se apresenta na frente dele sem culpas, livre. Você é livre para para fazer suas escolhas. É muito comum as pessoas dizerem assim: ah, eu não vou ser crente, não. Crente não bebe, crente não vai em balada, ah, crente não sai com 2, 3 mulheres ao mesmo tempo. Mas é diferente. Não é que você é obrigado a não fazer aquilo, é que você aprende, quando você começa a servir a Jesus, que você tem a liberdade de escolher. Então eu escolho não sair me embriagando. Eu escolho não ser um adúltero. Eu escolho não ser um ladrão. É uma escolha que você faz. Não é que você é obrigado, porque o Senhor não veio para obrigar a gente a nada, nada. Ele não te obriga a nada. Mas uma coisa a gente tem que aprender. Como que a gente quer nos relacionar com esse Deus? É um relacionamento superficial ou é um relacionamento de amizade? Um relacionamento de pai e filha? É um relacionamento de cumplicidade, né? Que só um olhar você já entende a situação. Então, Judas caminhou junto com Jesus durante mais de 3 anos, mas ele não conseguiu mudar a sua essência, ele não conseguiu mudar os seus princípios. Ele até ficou responsável pela bolsa do dinheiro. Eu acho que ele estava mais interessado no dinheiro do que no próprio Jesus Cristo.
E as pessoas na época achavam que Jesus ele vinha para lutar uma guerra, né, com armas, com soldados. E às vezes a gente está preparado para uma guerra tão grande, e aí vem Deus dizendo para você assim: ai filho, faz o seu jeito não, deixa que eu vou fazer do meu jeito é mais simples, eu vou direto ao ponto, né? E é muito gostoso quando a gente começa a enxergar Deus dessa forma, sabe? Como um amigo, como um cuidador. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Quando a gente está em Deus, quando você está em Deus, você que está aí me ouvindo, você vai ter guerras. Você vai ter guerra. A gente não adianta a gente querer mentir que servir a Deus é estar livre de dificuldades. Isso não é uma verdade. Servir a Deus quer dizer que você vai passar pelas suas dificuldades, você vai ter as suas decepções, mas você vai sempre saber que você nunca está sozinho, que Deus está ali junto com você passando por aquele processo. Mas tem gente, às vezes a gente quer vencer as nossas guerras de forma altiva. Não, Senhor, tudo bem, essa daí eu consigo resolver. Não, deixa que esse daí eu dou conta dele. Então a gente quer vencer as nossas guerras na nossa força, né? Às vezes a pessoa vem e fala alguma coisa, você fala simplesmente assim: você já viu com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Você sabe com quem você está falando? Às vezes a gente faz isso, né? Fulano não sabe com quem que mexeu agora. Ai, coitadinho dele, coitadinho de você. E eu aprendo uma coisa. Quando a gente tem as nossas guerras, a gente não vai vencer as nossas guerras na arrogância, na altivez, na prepotência. Eu vou gritar mais alto, eu vou falar mais alto, eu sei mais, eu posso mais. Não. A gente vai vencer as nossas guerras na dependência, sabe? Quando a gente fala assim: olha aí, Senhor, olha a afronta que eu estou sofrendo, Senhor. E ele fala: filha, se cale. Filho, se cale. Não pague na mesma moeda, deixa que eu resolva essa batalha para você. Aí você vai lá para a oração, você vai conversar com ele. Às vezes você até fala assim: mas eu não tenho me trancado no meu quarto para orar, eu não tenho falado com Deus. Mas você sabe que lá no seu carro, quando você está dirigindo, às vezes você está no meio do trânsito, em vez de você ficar brigando com os motoqueiros que fica te cortando, com aquele que fica te empurrando para você ir rápido, ou às vezes quando você fala tá indo para algum lugar e você fica ali 10, 15, 20 minutos parado no trânsito, sabia que é um momento muito gostoso para orar? Eu gosto muito de fazer isso. Todas as vezes que eu vou para São Paulo, eu pego um trânsito, eu começo a conversar com Deus. É como eu falo: Senhor, eu sei que você está aqui, porque o Espírito Santo habita em nós. E eu começo a contar para eles: olha, Deus, você viu que legal aquilo que aconteceu? Olha, Senhor, você viu aquela situação? Aí você começa ali a conversar, a agradecer. É como se tivesse alguém sentado no banco ao seu lado. E você começa ali, ó. E ali você está orando. Você está conversando. Ele está te ouvindo. Ele está falando algumas coisas com você. E não tem uma forma certa, sabe? Esses dias eu ficava muito pensando nisso. Eu falava assim: nossa, Deus, será que orar ao Senhor é só quando a gente está de joelho, trancado dentro de um quarto? E aí eu estava ouvindo uma pregação do profeta Vinícius Grassetti e ele falou: orar a Deus é conversar com Ele. É dentro do carro, é tomando banho, é lavando louça, é fazendo comida, é trocando a fralda de um filho, é sentado num parque admirando a natureza. Ali você está orando, você está falando com Deus. Então, tem como a gente ter uma desculpa de a gente falar assim: nossa, Deus, hoje eu não tive tempo de orar? Não tem, gente. Porque é o tempo todo, a todo momento. Você está ali, você está em comunhão, seu espírito está ali conectado com Ele. E aí, quando a gente faz isso, a gente entende que Ele não veio aqui para nos punir. Muito pelo contrário, Ele veio aqui para nos libertar e nos redimir. Então, a gente tem que tirar essa visão de colar: Jesus, ele vai se eu fizer errado, Deus vai me castigar. Deus não vai te castigar. Só que tem uma coisa, tem uma coisa que fala assim: tudo que você plantar, você vai colher. Se você plantou uma coisa boa, a colheita vai ser de uma coisa boa. Mas se você fizer uma coisa errada, a colheita vai vir daquilo que você fez de errado. Então, escolhe bem as sementes que você vai plantar, para que depois você não tenha que colher ela e provar da erva amarga. E que você possa chegar na presença de Jesus, e você chegar na presença e falar assim: meu amigo, eu estou aqui. E ele te perguntar: que bom, meu amigo, te receber.
o que você precisa de mim. Porque é desse jeito que ele nos responde, sabia? É extraordinário quando a gente tem um encontro genuíno com esse Deus e a gente entende que ele é onipresente, onisciente. Ele nos ama de uma forma sobrenatural, ele nos ama sem nos apontar os nossos defeitos, né? Ele nos ama de forma incondicional. Ele quer o bem pra gente, porque qual pai que não quer o bem pro filho? Ele é assim. Então, cria um laço com esse Deus. Fala, Jesus, eu quero ser teu amigo. Até hoje, Jesus, quando eu queria falar com você, eu tinha vergonha, eu tinha medo por conta dos meus pecados, das minhas fases, das minhas limitações. Mas, Senhor, hoje eu quero te chamar de amigo. E Ele adora ser chamado de amigo, tá bom? Então, que o Senhor te abençoe grandemente, grandemente. E que você aprenda a se relacionar com esse Deus. Você vai ficar apaixonado. Tá bom? Tchau, tchau.